surge a partir dos transformadores. Aqui é para simbolizar um transformador estrela trifásico. Puxa H1, H2, H3, pegando no primário, 3 fases. E aqui... Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Já chega se inscrevendo, deixando o like. Hoje nós vamos falar sobre o neutro aterrado da concessionária. E por que a concessionária aterra o neutro. Outra coisa, se o neutro da concessionária é aterrado, a concessionária usa para-raio. Por que você precisa usar DPS na sua residência? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje nessa aula. Então, peço que você fique aí comigo uns 10 minutinhos, que você vai aprender muita coisa hoje. Neutro aterrado pela concessionária. Você já deve saber que todas as concessionárias fazem o aterramento do neutro e que esse neutro surge nos transformadores, sendo ele monofásico ou trifásico. Uma dúvida: se a concessionária faz o aterramento do neutro, usa para-raio de linha, porque ainda assim você é obrigado a pôr DPS na sua residência? Vamos descobrir isso aqui hoje nessa lousa. Vem comigo. Nesse modelo, eu estou exemplificando o terceiro modelo de aterramento de neutro feito pela concessionária Enel, modelo esse chamado principal. O nome já sugere que esse é um dos mais utilizados. Anteriormente eu mostrei um método utilizado que era o final de rede, onde a concessionária usava apenas uma haste, por se tratar de um final de rede, onde o secundário do transformador morria naquele poste. Naquele momento ela fazia o aterramento com apenas uma haste. E tem também o aterramento feito com 2 hastes. Porém esse é o aterramento feito com 4 hastes, como dá para verificar aí. Eu deixei bem vivo a cor aqui em azul e bem mais grosso, que é o que a gente precisa ver, que é o neutro. Esse é o neutro, que é um outro transformador único, luz único. Veja que ele pega apenas uma fase. E você já vai notar algo aqui diferente, que o H2, bucha primária, vai no neutro, é aterrado. E ele também surge o neutro, que por sua vez vai para o aterramento igualmente ao estrela trifásico. Uma coisa que muita gente confunde, muitas pessoas acham que o neutro surge a partir do X0. Você vai dizer o neutro a partir do X0. Porém, a partir do X0, se ele for um transformador trifásico, estrela, nesse caso, neutro a partir do X0, aqui está o neutro, está sendo aterrado, cruzeta metálica, estou deduzindo que é a cruzeta metálica, precisa ser aterrado, fica no mesmo potencial, aterramento. Porém aqui é um outro transformador, e veja que o neutro está surgindo do meio, e não da primeira bucha, igual no estrela. Nesse caso aqui, ele está surgindo a partir do X2. Então, o transformador de luz único, usado pela Enel, o neutro é a partir do X2, onde X1 é fase, X2 neutro, X3 fase. Tensão de saída no secundário, 115, 230 volts. No estrela trifásico, 127, 220. Totalmente diferente. Outra coisa muito importante que a gente precisa analisar é: todo transformador vai ter para-raio, para proteção do transformador. Então a linha vem aqui, alimenta o H1 do transformador e vai também para um para-raio. Certo? A saída desse para-raio vai no neutro que está aterrado. A mesma coisa aqui no estrela trifásico. Aqui vai ter 3 para-raios atrás do transformador, que não dá para exemplificar. Então a mesma linha que alimenta o transformador, alimenta o para-raio. A parte de cima do para-raio. A saída, que é a parte de baixo, imagina que esses para-raios estão atrás do transformador. A saída dele, os 3, vai no neutro, que por sua vez está aterrado. E aí,
O que acontece se um raio cair na rede? A gente tem um para-raio para proteção do transformador, tanto no trifásico quanto no monofásico, nos únicos. E o raio toda corrente tende a procurar o melhor caminho. E nesse esquema aqui, como é visível, o melhor caminho é o aterramento. Porém, essa corrente proveniente do raio que caiu aqui nessa rede não vai toda para o aterramento. Então isso explica o motivo pela qual você precisa usar DPS na sua residência. Porque se ele escoasse toda a corrente proveniente do raio para o aterramento, você não precisaria usar DPS. Então, você tem aqui a sua casa, certo? Você tem aqui a sua casa sendo alimentada por um secundário de uma concessionária, seja ela ainda qual for que seja a concessionária. Caiu um raio na rede, vai percorrer toda a rede para procurar o melhor caminho. O melhor caminho, nesse caso, é o aterramento. Então, essa corrente proveniente do raio tende a se dissipar na malha de aterramento, certo? Não só nenhuma, em toda. Vai se dissipar em toda a malha de aterramento aqui, ó. Porém, ela não vai escoar toda para o aterramento. A sua casa está conectada a esse secundário que foi submetido a um raio que teve um surto, que por sua vez escoou grande parte pelo aterramento da concessionária, mas chegou até a sua residência pelo ramal de ligação. O ramal de ligação sai da rede secundária e alimenta o seu padrão de entrada. E aí entra algo muito importante. A concessionária pede para que você aterre o seu padrão. Você tem a sua casa, você tem o seu padrão e você precisa fazer um aterramento. E muitas vezes as pessoas compram uma haste de 1,20 m e ainda corta essa haste, fica 60 centímetros, e esse é o aterramento que ela faz no padrão. Veja, a concessionária faz o aterramento, faz vários modelos de aterramento do neutro. Ela aterra esse neutro a cada 300 metros. Tem vários modelos, tem uma haste, duas hastes. Esse que eu estou mostrando é com 4 hastes. Estou simbolizando aqui o equipamento, um RA, uma religadora automática. Então, tem um transformador aqui, outro transformador aqui, onde existe para-raio que precisa escoar uma corrente para não queimar o transformador e não comprometer a estrutura da rede. Aqui tem outro transformador. Em caso de raio também, ele precisa escoar essa corrente para não danificar os equipamentos e nem a rede. E aí, a concessionária pede para você fazer o aterramento do neutro. Como ela vem aterrando a cada 300 metros, um pouco mais, um pouco menos, onde tem equipamentos com 4 hastes e às vezes com 6 hastes, um aterramento trabalhado, ela vai entregar o neutro aterrado. E aí ela pede para você aterrar também, que é para 2 motivos. Primeiro, o neutro precisa ser neutro. O neutro precisa ser o referencial do transformador. Por isso ele tem que ser aterrado em vários pontos. E veja, esse neutro é o mesmo. Aterrei um estrela trifásico aqui e aterrei um luz aqui. É o mesmo neutro, comum. É comum o neutro. Então, o neutro, além de ser o referencial do transformador, você precisa garantir também que ele tem o potencial zero, o potencial da Terra. Por isso, você precisa aterrar. E aí, você tendo um esquema de aterramento no seu padrão bom, a questão da corrente residual que não foi para o aterramento da concessionária vai chegar até a sua residência. Chegando até a sua residência, se você tem um bom sistema de aterramento, você vai ter DPS, se você tiver. E aí nós entramos em outra questão. E o DPS, algo muito importante, que vem essa sigla nele, que é esse nome UP, que é a quantidade de energia que esse DPS deixa passar para dentro do seu circuito. Sim, se a concessionária não consegue escoar toda a corrente para o aterramento, você acha que o DPS vai conseguir com o seu aterramento? Ainda mais se você colocou uma hastezinha lá, 60 centímetros. Então, isso aqui é muito importante. Tensão P, quantidade de energia que o DPS deixa entrar dentro do seu circuito. Se você selecionou isso aqui bonitinho, fez o aterramento correto, como a NBR 5410 manda você fazer, você não vai ter problema aqui, porque
todo equipamento tem uma suportabilidade de um surto, ou milésimos de segundo. Desde que você faça isso daqui certo, você não vai ter problema. Isso aqui é tema de um outro vídeo, não é tema do vídeo de hoje. É só para lhe mostrar que mesmo você tendo neutro aterrado, você tendo aterramento eficiente, existe uma série de coisas que você precisa levar em consideração. A tensão desse DPS, que a depender do sistema que você é alimentado, se for um sistema trifásico em delta aberto ou delta fechado, uma das fases com neutro dá entre 180 e 210 volts. Sendo assim, se você escolhe 3 DPS para um sistema desse a 175 volts cada um, você já errou feio, pois uma das fases apresenta 210 volts. Então, tema para outra aula também, que eu quero que você veja que hoje é o aterramento principal, segundo a concessionária Enio, com 4 hastes. E essa distância aqui, que é um poste, tem 3,5 metros do poste, essas duas hastes divididas, e aqui também, 3,5 metros, mais 2 hastes para lá. Então, 7 metros aqui o total, para ter uma boa dissipação de corrente, em caso de surto, proveniente de raio, ou por algum outro motivo de corrente transitória. Nós temos aqui um transformador diferenciado, você deve estar se perguntando por que o H2 é aterrado aqui, isso aqui é tema para um outro vídeo. O que você precisa ver aqui hoje é a importância do neutro ser aterrado, não somente pela concessionária, fazer a parte dela, mas você, na parte residencial, predial ou industrial, fazer o seu esquema de aterramento de acordo com a NBR 5410. Aqui representa a distribuição, aqui é a 14039, média tensão, e as concessionárias seguem as normas internas dela.